dos reservatórios de petróleo cru abundantes através do mundo talvez seja explicada por um processo hidrotérmico similar ao que acontece na bacia de Guayamos. Porém, ao invés de uma dispersão aberta de petróleo diretamente para a água do mar, um sistema fechado poderia facilmente ser visualizado onde um reservatório de petróleo cru poderia ser coletado. É concebível que um grande dilúvio universal tenha sido essencial na produção das enormes reservas de petróleo do Oriente Médio e de outros locais. A vasta quantidade de vegetação coberta por tal inundação misturada a uma água superaquecida, como a detectada na bacia de Guayamos, poderia produzir petróleo nos volumes que vemos hoje em dia. Dependendo das condições de sepultamento, a matéria orgânica se transformaria em petróleo ou em carvão. Há algum modelo em nossa história que incorpore essas características? Um modelo que permita a formação das grandes reservas de carvão e de petróleo da Terra num período mais curto de tempo do que previamente se estimava ser possível? Que tal um modelo baseado no registro da história da Terra fornecido em Gênesis? A Bíblia descreve a Terra sendo criada há cerca de 6.000 anos. Uma terra originalmente coberta por vegetação viçosa e depois devastada por um dilúvio universal cerca de 1.700 anos mais tarde. Essa escala de tempo certamente se encaixa com todas as descobertas científicas que citei. E, igualmente de forma assertiva, a água cobriu um dia a nossa Terra. Em 1927, Noel Odell descobriu fósseis marinhos de conchas localizados perto do topo do Monte Everest. Montanhas surgindo das águas é como a Bíblia descreve o fim do mundo pelo dilúvio. De acordo com essa descrição, as conchas próximas ao topo do Monte Everest não são uma surpresa. E o carvão e o petróleo? Seriam eles um resultado da devastação rápida e do sepultamento da vegetação por um dilúvio universal? Se for, que dilúvio universal poderia ter causado este sepultamento tão rápido? A Bíblia fala de fontes das profundezas vindo à tona e menciona erupções vulcânicas e de bacias oceânicas pré-diluvianas. Isso é significativo, porque pesquisadores do oceano recentemente encontraram uma área no soalho do Oceano Pacífico com uma concentração de mais de 1.000 vulcões. O tamanho dessa área é aproximadamente o mesmo do estado de Washington. Pesquisas adicionais do soalho marinho podem fundamentar ainda mais tais descobertas. A probabilidade de uma maciça atividade vulcânica durante o dilúvio bíblico nos leva a pensar numa das mais famosas erupções vulcânicas dos tempos modernos. No dia 18 de maio de 1980, um gigantesco desabamento de terra na face norte do Monte Santa Helena, no estado de Washington, foi acompanhado de uma explosão equivalente a 20 milhões de toneladas de TNT. Essa explosão transversal de vapor superaquecido, cinzas vulcânicas e de pó demoliu mais de 240 quilômetros quadrados de florestas, quebrando árvores gigantescas como se fossem palitos. Os escombros do deslizamento de terra mergulharam no Lago Spirit, criando um colossal canal que cobriu a parte lateral da montanha a mais de 270 metros acima de seu nível antes da erupção. Uma espessura de 100 metros de novos sedimentos foram jogados no lago, fazendo com que seu nível de superfície ficasse 80 metros mais alto do que antes da erupção. Um número maciço de árvores arrancadas pela explosão foram levadas para o Lago Spirit através do gigantesco canal. A força catastrófica da água acumulando-se e levando consigo enormes quantidades de vegetação pode ser vista aqui. Os troncos que flutuam no Lago Spirit representam apenas a metade de seu volume original, porque a outra metade submergiu para o fundo. Se o Monte Santa Helena tivesse entrado em erupção debaixo d'água, enormes ondas, centenas de vezes maiores do que o canal do Lago Spirit, teriam feito com que o material da erupção fosse levado por grande parte da Terra antes de se acomodar. Se milhares desses vulcões estivessem ativos, podemos começar a imaginar o efeito destrutivo que um dilúvio universal poderia causar na topografia da superfície da Terra. Isso nos leva a perguntar, poderia um dilúvio universal, conforme o descrito na Bíblia, ser capaz de explicar outros fenômenos geológicos, tais como o Grand Canyon?
Alguns geólogos de bom grado acreditariam que os depósitos sedimentares foram assentados há milhões de anos. Mas o que querem que acreditemos não é absolutamente verdade. Acontece que a geologia do Grand Canyon se adapta a um modelo baseado na ocorrência de um grande dilúvio universal. Numa tentativa de se saber de onde vieram as águas do dilúvio, para onde foram depois do dilúvio e que acontecimentos geológicos ocorreram durante o dilúvio, procuramos Dr. Walter Brown, ex-chefe de estudos científicos e tecnológicos na Universidade de Guerra Aérea e um professor assistente da Academia da Força Aérea dos Estados Unidos. Seu desenvolvimento da teoria da hidroplaca fornece ao subsídio que desvenda muitos mistérios acerca do dilúvio e seus efeitos. Podemos ver em nosso planeta 17 características estranhas que agora podem ser sistematicamente explicadas com o resultado de uma inundação global cataclísmica, cujas águas surgiram de câmaras subterrâneas com uma liberação de energia que excederia a explosão de 10 bilhões de bombas de hidrogênio. Essa explicação nos demonstra com que velocidade as grandes montanhas são formadas. Ela explica os depósitos de carvão e de petróleo, o rápido afastamento continental, porque os soalhos marinhos possuem valas e centenas de desfiladeiros e vulcões. Ela explica a formação da camada estratificada e os registros de fósseis, as chamadas eras glaciais e os principais desfiladeiros em terra, principalmente o Grand Canyon. A era pré-diluviana provavelmente era constituída de um enorme supercontinente contendo uma vegetação viçosa, mares, rios e pequenas montanhas. De acordo com a teoria da hidroplaca, a era pré-diluviana possuía uma grande quantidade de água subterrânea, mais ou menos a metade da que hoje em dia temos em nossos oceanos. Esta água ficava em câmaras interligadas, formando uma fina casca respiradora, mais ou menos uns 800 metros de largura, talvez uns 16 quilômetros abaixo da superfície da Terra. O aumento da pressão na câmara de água subterrânea expandiu a crosta acima. É uma pressão exuberante, que é quando a pressão interna aumenta. A falha na crosta começou com uma rachadura microscópica que cresceu em ambas as direções, quase a 5 quilômetros por segundo. A rachadura, seguindo o caminho da menor resistência, circulou o globo em mais ou menos 2 horas. Enquanto a rachadura corria pelo globo, a crosta acima se abriu com um rasgão num tecido extremamente esticado. A água subterrânea sofria uma enorme pressão por causa do peso de 16 quilômetros de rochas pressionando sobre ela. Então a água explodiu violentamente para fora da ruptura. Os cálculos demonstram que, ao longo dessa rachadura que circundava o globo, fontes de água saíam em jatos supersônicos a mais de 30 quilômetros para a atmosfera. O borrifo dessas enormes fontes ocasionou chuvas torrenciais como a Terra jamais havia sofrido, tanto anterior como posteriormente. A Bíblia afirma que todas as fontes das grandes profundezas surgiram num só dia. E ela descreve tais acontecimentos há cerca de 4.500 anos atrás, o que agora podemos reunir cientificamente numa ordem de causa e efeito com a teoria da hidroplaca. As fontes das profundezas e a expansão do vapor produziram ventos violentos. Parte da água saindo em jatos acima da gélida estratosfera congelou, e cristais de gelo causaram enormes tempestades de neve, enterrando, sufocando e instantaneamente congelando vários animais. As fontes de alta pressão causaram erosão na rocha em ambos os lados da fenda, e até mesmo através dos conteúdos lamacentos de muitos mares no período pré-diluviano, enormes volumes de sedimentos se espalharam através dessa água lamacenta por toda a Terra. Os sedimentos foram ficando retidos, enterrando plantas e animais, formando os registros de fósseis. A vegetação levada pela inundação seguiu para regiões onde se acumulou e se decompôs em carvão e em petróleo através de processos que podemos repetir hoje em laboratório. Experiências demonstram que, à medida que a erosão alargava a fenda, sua largura se tornou tão grande que as rochas, pressionadas embaixo da câmara subterrânea, se ergueram, dando origem à cordilheira oceânica que se estende ao longo da Terra como a costura de uma bola de beisebol.
As placas continentais, as hidroplacas, ainda com água lubrificante abaixo delas, escorregaram para baixo, afastando-se da cordilheira atlântica que surgia. Depois que as maciças placas continentais lentamente desaceleradas atingiam velocidade de cerca de 60 km por hora. Chegaram até locais de resistência, se comprimiram e se enrugaram, e se tornaram mais espessas e se curvaram. As partes das hidroplacas que se curvaram para cima formaram montes. As que se curvaram para baixo formaram valas oceânicas. E é por isso que essas características são geralmente paralelas às cordilheiras oceânicas de onde deslizaram. As hidroplacas, ao deslizarem, afastando-se das cordilheiras oceânicas, abriram profundas bacias oceânicas, para onde as águas inundadas se represaram. Toda a bacia continental reteve naturalmente a água, formando vários lagos. Cada lago, formado por chuvas ou por águas drenadas de elevações maiores, derramou sobre sua margem na parte mais baixa de sua margem, ocasionando a erosão de um pequeno entalhe na margem, permitindo que mais água fluísse pelo entalhe com maior rapidez, fazendo os depósitos sedimentares ficarem mais profundos. Esse processo acelerou e fez com que toda a água do lago fosse jogada num deslizamento muito profundo, formando um desfiladeiro. O maior deles foi o Grand Canyon. A nordeste do Grand Canyon havia um enorme lago que eu identifiquei pelo nome de Grand Lake. Seu despejo liberou mais água do que todos os 5 grandes lagos reunidos. O Grand Lake derramou sobre a sua margem, causando erosão em sua represa, 30 quilômetros a sul de Page, Arizona, catastroficamente formando o Grand Canyon num período de poucas semanas. O assentamento acelerado de depósitos de inundação através da ação da maré significa que houve pouco tempo para que a erosão ocorresse entre camadas sucessivas. Na escala de tempo longo, defendida pela teoria evolutiva, deveria haver considerável evidência encontrada relativamente à erosão e ao preenchimento através de formações geológicas sucessivas durante os eventos atmosféricos ocorridos ao longo de milhões de anos. As camadas geológicas do Grand Canyon são notáveis por demonstrar pouca ou nenhuma evidência de erosão entre as diferentes camadas. Ao invés disso, vemos formação de camadas do tipo panqueca, o que é bastante consistente com o rápido depósito vislumbrado pelo modelo do dilúvio. A erosão não ocorreu até que todas as camadas houvessem sido depositadas. Mas com que velocidade poderia o próprio desfiladeiro ter sofrido uma erosão? Assentamentos recentemente depositados mostram que ainda não endureceram totalmente a rocha, o que permite supor que a erosão do desfiladeiro possa ter ocorrido de maneira bem mais fácil do que se tivesse endurecido a rocha, como a teoria evolutiva presumiu. No entanto, sob as condições certas, a água pode abrir seu caminho através das rochas mais duras, tais como os granitos no fundo do Grand Canyon. Tais condições envolvem a cavitação. Cavitação é o processo de pulverização da rocha associado com fluxo de águas maior do que 30 metros por segundo. À medida que a água flui através das formações irregulares até o canal do leito rochoso, bolhas de vácuo são produzidas.